Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcastu. Eu sou Igor Ventura e hoje eu tô aqui com Gabriela Viana. Gabriela, começa contando um pouquinho pra gente, nossa entrada tradicional. Começa contando um pouquinho da sua história de vida pra gente te conhecer. Eu sou paulista de nascimento, mas fui praticamente minha vida toda, morei no estado do Rio de Janeiro, né? Morava na cidade do Rio. E na década de 70, final da década de 70, meu avô adquiriu uma propriedade aqui em Cachoeira de Macacu. Família gaúcha, família de paulistas, mas meu avô morava muito tempo no Rio de Janeiro e comprou essa propriedade. E aí começa a minha história com Cachoeira de Macacu e começa a minha história com a paixão pelo meio ambiente, né? Fiz veterinária por causa disso, né? Por conta dessa minha ligação com a natureza, gostava de bicho, mas mais do que gostava de bicho, gostava de viver no meio do mato. Né? Gostei disso. E aí, quando eu terminei a faculdade de veterinária, também já foi esquisito, porque na família toda de economistas e professores universitários. Fugiu a formação de todo mundo. Fui para a área biomédica e aí acho que é assim, aí uma coisa foi puxando a outra, né? Começo a trabalhar no terceiro setor, fiz primeiro tive uma bolsa de iniciação científica na Fiocruz, pesquisando hemoparasitas em primatas. E aí, aqui próximo, em Guapimirim, num centro de primatologia do Rio de Janeiro. E aí, depois eu fui trabalhar na Associação Mico Leão Dourado, onde eu comecei a trabalhar com gestão de projetos de conservação. Uhum. E aí, pronto, isso tem mais de 20 anos, 26 anos. Caramba, eu acho incrível isso. Assim, essa jornada toda tem uma formação que foi necessária. Me fala um pouquinho, quais foram as formações que você teve da veterinária em diante para você ir se mantendo onde você queria estar e conquistando novos espaços? Eu gosto muito de falar, eu sou muito fã do curso de medicina veterinária, porque eu acho que é um curso extremamente completo. Ele te dá... o aluno de veterinária normalmente entra para a veterinária porque gosta do cachorro, porque gosta de bicho, mas quando ele chega e olha a grade é muito ampla, né? De fiscalização de alimentos, a saúde pública. Então, é muito... É bem diverso e tem muita área interessante. E eu passei por várias delas, né? Comecei estagiando com animais silvestres, passando na fundação... que hoje é o Bioparque, né? Mas que antes era administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, era uma fundação. E fiz mestrado em saúde pública. Então, assim, isso te dá uma visão muito grande de tudo que pode acontecer, de todas as oportunidades para a medicina veterinária. Uhum. Mas eu, quando fui trabalhar no meu primeiro projeto, coordenando um projeto de conservação na Associação Mico Leão Dourado, eu fui aprender a gestão de projeto na marra, na dor. Né? Então, eu tive uma chefe que era muito inspiradora, sempre me inspirei muito na competência dela, Denise Rambaldi. E ela me ensinou muita coisa e eu aprendi ali na marra. Depois eu fui procurar as ferramentas, eu fui procurar me especializar, fiz o MBA em gerenciamento de projetos. E aí realmente no ensaio, erro e acerto, né? Então a gente erra, usa os caminhos mais complicados até entender qual é a melhor forma de fazer gestão de projetos, de criar um projeto do zero e, principalmente, gerir projetos. E hoje, gerindo uma instituição. Que é gerir pessoas, né? Que é gerir pessoas. Então, hoje a gente tem a nossa instituição, né? O grupo que se formou trabalhando no projeto Guapiaçu, fundou o Ação Socioambiental. Então, isso também é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha história, de ter fomentado nesse grupo a vontade de ter uma instituição onde todos se identificassem, que todos podem contribuir e que nasceu do grupo de técnicos, né? Porque às vezes as instituições acontecem um professor ou um grupo de pesquisadores, muitas instituições nascem assim, a Mico Leão nasceu assim, e com um apoio externo, né, internacional. Nós não. Nós somos uma ONG raiz, nós nascemos do grupo que estava no chão de fábrica mesmo. Então, quem tocava o projeto, que fundou a organização, a Ação Socioambiental, e que já tem 10 anos. 10 anos já. Que incrível.
E como que surgiu a primeira ideia do primeiro projeto que você escreveu? Como que foi essa construção para você? Eu vou falar assim, meu primeiro projeto que eu escrevi não foi o projeto Guapiaçu. O projeto Guapiaçu já foi um projeto que foi, assim, fiz o primeiro, não funcionou direito, não foi aprovado, e aí a gente começa a olhar e falar assim, o que eu fiz de errado? O que eu escrevi aqui que para uma pessoa que está avaliando não parou em pé? Mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar com educação ambiental para conservar, porque eu acredito, eu sou... A minha família é uma família de educadores e eu acredito que só a educação transforma, né? Então, eu quero transformar a sociedade e é isso que a gente fala na ação socioambiental, que a gente quer transformar a sociedade para conservar. Então, todas as nossas ações são de conservação. A restauração, mas a gente também está conservando o jeito das pessoas entenderem a sua relação com o meio ambiente. Por isso que a gente foca tanto em educação ambiental. Perfeito. Hoje, quantas ações, mais ou menos, a ação socioambiental executa? A gente tem três ações principais, linhas de ação. Né? E a gente está abrindo agora uma quarta linha de ação. A primeira é a restauração ecológica, né? Restaurar a Mata Atlântica, reconectando fragmentos e recuperando as relações ecossistêmicas de ecossistemas críticos como esse da região da Baía de Guanabara. Além disso, a gente trabalha com educação ambiental em todos os níveis da educação básica. Então, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio e ensino profissionalizante hoje, por meio de uma parceria com o Instituto Federal Fluminense, o campus de Itaboraí e o campus de Maricá. Essa é a linha de educação ambiental. Uma terceira linha é o monitoramento de biodiversidade. E aí a gente fala monitoramento de biodiversidade lato sensu, é amplo, desde o monitoramento de recursos hídricos, com a formação de jovens estudantes do ensino médio para monitorar os recursos hídricos aqui na região, como estratégia de educação ambiental, e o monitoramento de biodiversidade por meio de monitoramento de fauna. Como a gente restaura plantando árvores, né, quando a gente faz restauração ecológica, a gente está refazendo a floresta, mas a floresta ela tem que abrigar vida, não só árvores. Então, quando a gente planta, a gente precisa saber em que momento e o quanto tem de vida dentro da floresta. Então, é assim que a gente faz. A gente monitora se essa floresta já tem a quantidade de animais suficientes para que ela continue a construção dessa floresta. Que ela vai, a partir deste momento, ela própria vai se regenerar, sem precisar da intervenção humana, reconectando e recuperando todas as relações ecológicas que tem numa floresta, de um ecossistema equilibrado. Entendi. E como que é a dimensão de trabalho de vocês? Como é que vocês se organizam em questão de números de pessoas para uma região que foi afetada? Como é que vocês pensam isso hoje? Tudo depende do quanto que a gente tem de área para restaurar, e aí a gente depende do proprietário, porque nós não temos nenhuma área própria. Entendi. Então, e para a gente isso é uma ação de educação ambiental, é conversar e demonstrar para os proprietários, né? A terra na região sudeste tem dono. Toda ela não tem área, tem alguma coisa que é área do Estado, né, ou seja, da municipalidade, ou do Estado, ou do governo federal, mas a grande maioria são áreas privadas, né, e que se valorizam muito. Então, a gente precisa demonstrar para o proprietário que ele recuperar uma beira de rio, que ele recuperar uma nascente, que ele recuperar um topo de morro, ele vai estar gerando mais serviços ecossistêmicos que são benefícios para ele. Seja aumentar os nutrientes do solo, que ele pode usar tanto para agricultura como para pasto. Ele pode planejar melhor a sua área, então usar de maneira mais inteligente a sua área disponível, produtiva, até a própria aumento de recursos hídricos, né? Então, a gente passa um tempo fazendo essa conversa com o proprietário, chegando de mansinho até o momento que ele libera. Então, grande parte do nosso projeto depende dessa conversa com o proprietário. Então, a gente investe numa equipe para ir atrás desses imóveis, ir atrás desses proprietários, conversar com eles. A gente, dependendo da área, então, se é uma área grande ou uma área menor, a gente
o número de trabalhadores reflorestadores também depende disso, né? Então, e dependendo também da dificuldade. Se a gente tem uma área plana, que eu posso mecanizar, que eu posso ganhar escala, é melhor. Mas agora, às vezes as áreas são as mais difíceis, né? São declivosas, são pastos abandonados, solo erodido, solo mais compactado, e a gente precisa de mais gente trabalhando. Então, e depende também de quantos municípios a gente está trabalhando. Hoje a gente não trabalha só em Cachoeiras de Macacu. A gente tem atividades, tanto de educação ambiental como de restauração, passando para outros municípios. Educação ambiental a gente já faz há bastante tempo em outros municípios, como eu falei, Maricá, Itaboraí, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí. A gente já tá em 5... e Magé. Já estamos em seis municípios. Agora, a restauração a gente fez agora nos últimos 2 anos. A gente fez em Cachoeiras de Macacu, fizemos em Magé, e agora a gente está indo também para Guapimirim, se tudo der certo, se a gente aprovar os nossos próximos projetos, a gente vai até Macaé. Pô, que legal. Itaboraí, Macaé, Magé e Cachoeiras de Macacu. E como que, mudando um pouco de assunto, como que a base de turismo comunitário beneficia o projeto ou até economicamente a região? Essa é a 4ª linha de atuação que a gente começou no ano passado, no ano retrasado, né? A gente foi provocado pelo movimento Viva Água, Baía de Guanabara, que é um movimento que foi organizado pela Fundação Grupo Boticário, mas que reuniu entidades da sociedade civil, poder público, e empreendedores e empresas, para pensar e planejar o desenvolvimento sustentável da região da Baía de Guanabara, principalmente a porção leste da Baía de Guanabara. É uma área altamente populosa, né, densa, e que tem uma importância hídrica para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E a porção leste, principalmente, é uma grande produtora de água. Então, por isso, a preocupação desse grupo, desse movimento, de cuidar dessa região. E aí, nosso histórico de educação ambiental e de mobilização dos atores sociais na região, nós somos provocados. Falaram, se vocês não querem... Qual é o grande potencial que vocês acham que Cachoeira tem, além de produzir água, além de conservar, né? Por conta das unidades de conservação. A gente falou do potencial de turismo, né? Mas que precisa ser trabalhado. E o turismo daqui não é o turismo de um resort, é o turismo da comunidade. Quem executa... Quem opera o turismo na região são moradores, não necessariamente comunidades tradicionais, porque aqui existe uma comunidade com características de quilombola, mas a gente ainda não é reconhecido. Mas, de qualquer maneira, o turismo é feito. Tem um grande potencial de turismo rural, turismo de experiência e o turismo, o ecoturismo. Então, eles falaram assim, então vocês querem fazer um teste? O que você acha que pode... Eu falei, vamos mobilizar e fazer um diagnóstico do que seria o turismo de base comunitária aqui em Cachoeira. E aí a gente fez um projeto piloto de 6 meses, ele funcionou muito bem, a gente criou 2 polos, um no Faraó e outro em Boca do Mato, e agora a gente vai, a partir de maio, a gente começa uma nova etapa de fortalecimento desses grupos de operadores de turismo comunitários aqui na região, para capacitá-los para captação de recursos e, principalmente, para investir nos seus próprios negócios para diminuir os seus impactos. Então, e eles é que vão decidir coletivamente o que eles vão querer usar esse investimento. É para colocar energia solar, é para colocar um sistema de fossa-filtro sumidouro, é para fazer uma composteira para melhor manejo dos resíduos. Então, a gente começa agora em maio e a gente segue Faraó, Boca do Mato e muito provavelmente a gente vai começar também em São José da Boa Morte. Vocês estão gostando da aceitação das pessoas para isso? Olha, a experiência... Não, eu acho que assim... Primeiro vem aquele negócio, mas o que é turismo de base comunitária? O que é isso? É base comunitária? Então, acho que provocar esse debate
é interessante, né? E eles se reconhecendo como eles sendo operadores de turismo e que tem o potencial de crescer o negócio, então entender quem é o público deles. Então, o que é interessante é que o turismo de base comunitária, ele nem sempre, quando ele começa, né, na sua origem, ele não estuda quem é o cliente, né? Ele simplesmente vai operando o turismo. E a partir do momento que a gente ajuda ele a identificar qual é o turista que ele quer e qual é o objetivo que ele quer, ele consegue crescer de maneira muito mais orgânica e muito mais planejada. Consegue crescer de fato, como negócio, e não simplesmente uma ideia ou uma segunda atividade econômica. Ele tem potencial para ser a principal atividade econômica desse operador. E é muito comum vir como uma captação de recurso próprio ali, parcial, né? Normalmente, a maior parte dos operadores que eu conheço assim, eles têm uma renda, têm um emprego, têm que trabalhar em algum lugar e tem uma casa grande, tem algum espaço que ele possa receber algumas pessoas a mais. E esse novo modelo de turismo, né, do Airbnb, né, de você alugar um quarto, ou até mesmo o day use, que a gente vê muito aqui nas pousadas, movimenta a economia e são alternativas completamente viáveis para se ter. E turismo acessível, né? Eu acho, em Cachoeiras tem o turismo de mais luxo e tem o turismo mais acessível, eu vejo um pouco de tudo, e eu acho super interessante que estão sendo captações de recursos para o município, está ajudando empresas, está ajudando pessoas, e eu tenho visto isso crescendo muito, venho apoiando algumas pessoas, dando suporte, dando dica, vou ajudando como eu posso. E assim, falando em questão de recursos, para o projeto, para a ação socioambiental, como que funciona a questão de recursos para posicionamento, distribuição, organização, transparência? Como que isso tudo é organizado? A gente, hoje, nossos recursos, né, 100% vem de captação de editais públicos. Então, é como se a gente participasse de concorrências, né? Então, é sempre uma competição. A gente espera um edital, seja Petrobras, ou seja, a gente já teve projetos com Furnas, Eletrobras, e algumas chamadas que o Fundo Mata Atlântica, que é um fundo que tem do estado do Rio de Janeiro, que vem de licenciamento de empresas. Que é administrado tem a instituição financeira e tem um operador que é uma organização da sociedade civil que faz a gestão do recurso. Então, para passar por esse tipo de seleção, a gente tem que primeiro passar no crivo institucional, né? A instituição tem balanço patrimonial publicado, a gente preza pela transparência. Então, se você acessar lá o site da instituição, tem uma aba transparência, que a gente tem os relatórios anuais, os nossos balanços, todas as nossas certidões negativas, porque para assinar esses contratos com o Petrobras ou com o Funbil no Florestas do Amanhã, a gente presta contas de todo o recurso que a gente recebe. Então, e a gente tem que ter todas as certidões negativas, então tem que cumprir uma série de pré-requisitos. Então, a gente passa por seleção pública, a gente é auditado, a gente faz prestação, senão a gente não recebe os desembolsos, e a gente está sempre procurando novos recursos. Por quê? Porque a gente não tem um patrocinador, algumas ONGs têm ONGs irmãs em outros países, então faz a captação em outros países, recebem ou verbas diretamente diretamente com empresas, né? Faz um contrato e executa a parte de conservação para uma empresa. A gente não tem isso. A gente participa de seleção pública. Hoje, a nossa relação com a Petrobras, que é a nossa relação mais duradoura, né, com o projeto Guapiaçu, a gente está indo para o quinto, né, a quinta etapa do projeto, a gente já não passa por seleção pública, mas a gente passa por uma seleção interna dentro da Petrobras. A gente escreve o projeto e apresenta para eles, e aí tem um corpo técnico lá que faz a seleção desse projeto. Se ele não estiver bom, mas eu não preciso mais participar do edital público, porque a gente faz parte de uma rede de projetos da Baía de Guanabara. Entendi. A Redágua. E em questão de equipe, profissionais, como é que isso te preocupa, esse fluxo financeiro? Ele é muito grande? O nosso principal capital é o capital humano, né? É a nossa equipe.
Sim. A gente tentou e tenta gerar emprego em Cachoeira de Macacu, porque para a gente é muito importante dizer que você pode trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você... Eu acho que assim, eu sou privilegiada de trabalhar com aquilo que eu acredito, que eu gosto e que eu amo. E é por isso que eu trabalho tanto e, né, tantas horas, porque eu estou trabalhando com o que eu amo. E é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. Existe essa possibilidade em Cachoeira de Macacu. Prova disso é que hoje a gente já teve mais gente que passou, assim, estudante que foi monitor nosso, que participou das nossas ações de educação ambiental e que trabalham com a gente, né? Então, para a gente é muito importante gerar emprego aqui. Mas a gente não tem como garantir. Quando acaba um projeto, a gente acaba desmobilizando. São as dores do terceiro setor, que a gente acaba tendo que desmobilizar. Mas o bom é que aquele profissional, ele também ganha visibilidade, ganha experiência trabalhando numa ação, ou nos nossos projetos, e ele também consegue garantir a sua empregabilidade, né? A gente tem gente que começou trabalhando lá no projeto Guapiaçu e que hoje está trabalhando em multinacional, né? Seguiu a carreira e foi para outros lugares. Entendi. E em questão interna de gestão, de processo, existe algum compliance, alguma estrutura para gestão, para a equipe de gestão funcionar e para quem está trabalhando, alguma questão de responsabilidade, algum compromisso? A gente preza muito, muito por isso, né? É uma relação... a gente tenta ser muito horizontal, é uma instituição que preza por essa horizontalidade. É claro que a gente tem um fluxo, né, de responsabilidades, então, assim, quem é que aprova o orçamento, quem é que aprova os investimentos, tem essa organização, mas ela é menos hierárquica e mais horizontal. Mas todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, se você recebe um computador para trabalhar, você assina um termo de responsabilidade de que você está recebendo um equipamento e que você tem que zelar pelo uso. No nosso manual do colaborador, a gente diz, se você está com um uniforme, você está representando a instituição. Então, você não pode você tem liberdade para ser quem você é, mas enquanto você estiver representando o projeto, você tem que prezar pela sua... Você está sendo observado, né? Então, a gente tem um código de conduta, a gente tem uma série de compromissos que a gente pede que o colaborador se identifique com isso para poder seguir com a gente. Entendi. E isso tudo está na nossa página da transparência. Está lá o nosso estatuto, está lá todos os nossos documentos de maneira bem transparente. Em questão dos projetos, existe alguma representação, alguma diferença entre você estar no projeto ou não dentro de um edital? Por exemplo, você como Gabriela, você vê que é muito influente já o seu nome dentro de um edital? Normalmente os editais, eles exigem que, se a pessoa for coordenador, ele tem um perfil mínimo de equipe. Entendi. Tá? Pode ter mais gente, né? Isso vai impactar no custo do projeto, né? Então, normalmente a gente olha o edital e vê, olha, para esse coordenador tem que ser geógrafo, ter experiência com geoprocessamento, ou os projetos que são estritamente de restauração, às vezes exigem que seja um engenheiro florestal ou alguém com experiência. Então, a gente olha o gabarito, qual é o gabarito? E aí a gente monta a equipe. Entendi. Às vezes, a gente não tem condição de colocar toda a equipe. Então, alguém que está num projeto entra como contrapartida de outro, para pontuar, mas sem onerar, sem gerar custo para o projeto. Então, a gente diz que para trabalhar no terceiro setor, você tem que ter um bocado de vocação, porque às vezes você recebe por um e trabalha em dois, né? Eu vejo que funciona bastante assim, porque muitas das vezes também não é que não pareça que existe a possibilidade, mas é mais difícil você conseguir realmente criar a equipe perfeita, o Dream Team, né? Até porque então, assim, os talentos, né, a pessoa vai crescendo profissionalmente e também né, vai voar, vai para trabalhar em outro lugar. Comigo mesmo aconteceu isso, né? Comecei na Mico Leão Dourado, passei por algumas instituições, fui trabalhar em ONGs grandes, internacionais, cooperação alemã. Então, a gente vai ganhando know-how, né? E vai indo para outros lugares. E hoje eu trago esse meu know-how para fortalecer a instituição.
né? Mas a equipe está cada vez melhor e assim, cada pessoa contribui muito para o Ação Socioambiental, o Projeto Guapiaçu, o Projeto Ação Macacu, para ele ser o que ele é, ter a visibilidade, ter os resultados e o impacto que os nossos projetos causam, é por conta dessa equipe. Eu fico como a cara da instituição, né, a representante legal, mas tem uma equipe grande hoje. Hoje o nosso time tem mais 50 pessoas, entre consultores, pessoal de campo, educador ambiental e até voluntários. Entendi. Uma coisa que eu vejo que é muito comum aqui em Cachoeiras, mudando um pouquinho, é Petrobras, Régua, Ação Socioambiental e Projeto Guapiaçu. Esses 4 nomes sempre se misturam muito. Eu queria que você separasse um pouco eles e explicasse a independência de cada um. Eu vou contar a história, né? Porque acho que contando a história fica mais fácil, né? O Projeto Guapiaçu, ele nasce de uma ideia que eu, como voluntária na Reserva Ecológica do Guapiaçu, ofereci para a Régua. E aí, naquele momento, a Régua nunca tinha feito captação direta por edital, acho que foi a primeira vez que eles tinham participado de edital, e aí passa pelo processo e o projeto é aprovado pela Reserva Ecológica do Guapiaçu. E a ideia era montar uma equipe, foi assim que a gente tinha algumas pessoas, a Tatiana estava comigo desde antes, né? E aí a gente começa a montar uma equipe para fazer o primeiro projeto Guapiaçu. E a gente selecionou pessoas que nunca tinham trabalhado com projetos ambientais. Então foi preciso fazer uma capacitação. E naquele momento a gente ia trabalhar uma metodologia de planejamento estratégico territorial. Então a gente precisou, depois que selecionamos a equipe, a gente foi fazer um workshop para explicar como é que funcionam como é que se faz um planejamento estratégico, como é que você constrói a visão, missão, um plano de ação para um determinado território. E aí o exemplo que a gente criou naquele momento foi de criar uma instituição. Ali nasce o Ação Socioambiental. Naquele momento, a gente, no exercício, era um exercício fictício para executar para treinar a equipe para fazer o projeto Guapiaçu, e aí a gente faz o primeiro exercício, que era criar, então, essa instituição fantasia. No final do dia, e foi um dia muito legal de trabalho, foi um sábado, todo mundo trabalhou sábado o dia inteiro, eu falei, cara, foi muito legal isso daqui, eu vou registrar essa instituição. Por quê? Porque eu falei, qualquer edital que a gente vá fazer, a gente precisa vai participar, a gente precisa de 3 anos. Então, o Ação Socioambiental, ele nasce junto com o projeto Guapiaçu, dentro da Régua. E a gente, desde o início, a gente sabia que essa equipe precisava se fortalecer, ganhar robustez e amadurecer institucionalmente. E foi isso que foi feito. Então, desde o segundo projeto Guapiaçu, o contrato, a instituição que assinava o contrato era a Régua em parceria com a Ação Socioambiental. E até que chegou um ponto que a Régua tem muito estabelecido qual é a área de atuação deles, que é a Alta Bacia do Guapiaçu, e a gente também, da equipe, tinha muito claro que a gente queria ir para outras áreas, não só de Cachoeiras de Macacu. E aí, nesse momento, é que, sabe quando o filho fez a faculdade e aí arranja o primeiro emprego, e aí a gente amadurece e se separa. Continuamos parceiros da Régua, porque a conservação, a restauração não se faz sozinha, a conservação se faz todo mundo junto. Quanto mais parceiros, melhor. Porque é assim que a natureza se constrói e se permanece. Quando você começa a quebrar a natureza, quebrar a floresta, aí ela começa a enfraquecer. Então, quanto mais aliados nós tivermos, a gente consegue trabalhar. Então, hoje, a Régua é nossa parceira, assim como a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, a Petrobras, que é o nosso principal patrocinador, o Governo do Estado, o INEA, o Funbil, Caminhos da Mata Atlântica, Refauna, não quero esquecer de ninguém, o Guardiões do Mar e a própria Redágua, né? Coral Vivo, Meros, Aruanã, Uçá, então, Cavalos Marinhos.
Então, é um grupo de instituições que trabalham desde a Serra de Cachoeira de Macacu, da Serra aqui dos Três Picos, até a Baía de Guanabara, nesse movimento de conservação. Entendi. E nesse movimento de conservação, como é que vocês vêm se preparando para os impactos que o crescimento populacional, que o avanço também industrial vem gerando? Como que fica essa relação? A gente trabalha com educação ambiental para preparar essa sociedade para se preservar. Porque a gente não está aqui... o pessoal aí ambientalista, eco-chato, ficam tomando conta da onça, ficam protegendo a onça, soltando onça por aí e protegendo, abraçando árvore. Mas, de fato, quem mais vai se beneficiar de tudo isso que a gente está fazendo é o ser humano. O planeta vai continuar aqui. Agora, algumas espécies vão desaparecer. E a que é mais vulnerável... Hoje em dia, quem mais depende dos serviços ecossistêmicos, que vai sofrer com falta de alimento ou com excesso de calor ou com falta de água, é o ser humano. Então, e é isso que a gente vai trabalhar tentando preparar essa sociedade, os jovens, para causar menos impacto. Perfeito. E assim, você vê que essa comunicação está sendo já eficiente? O projeto de vocês precisa fazer alguma coisa nova? Vocês têm vontade de fazer alguma coisa nova, diferente? A gente está o tempo todo procurando, né, assim, o desafio da comunicação é bem difícil, né? A gente tem aqui uma diferença geracional. Eu tenho 50 anos, né? Mais de 50 anos. E a gente tem que se comunicar com gente muito jovem. E o mundo, principalmente o mundo depois da pandemia, ele deu assim, uma volta muito grande, as coisas mudaram muito rápido, né? Então, a gente todo dia tem que se reinventar para como comunicar. Como chamar a atenção de um jovem que tem tela disponível, que tem internet, que fala com o mundo pela sua tela, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é reconectá-lo com o que está em volta dele. Então, por isso que as nossas atividades de educação ambiental, a gente faz questão de ir para a natureza, né? De primeira coisa, tirar... a gente não entra numa sala de aula para fazer palestra. A gente leva para a floresta palestrar e sensibilizar esse jovem, essa criança. Com adulto é mais difícil. Com adulto a gente precisa, às vezes, assustar, né? Você está ficando sem água aqui, você vai ter dificuldade de plantar, você vai ter dificuldade de produzir carne aqui, se for no caso, uma propriedade que tenha gado de corte. Então, com muita informação. Eu acho que essa é a nossa principal ferramenta. E informação e depois comunicação. E esse é o desafio do milênio, né? Como é que a gente consegue deixar a nossa mensagem chegar no outro. Essa comunicação é difícil, porque também ela em pequenos grupos ela não surte tanto efeito, né? Ela precisa cada vez tomar uma proporção de mais massa. Por isso que precisa de todo mundo, precisa de todas as instituições, precisa de muita gente trabalhando, falando a mesma informação. Para realmente ou a mesma mensagem, né? A mesma mensagem com relação à importância de recuperar ecossistemas, recuperar os serviços ambientais, para que a gente consiga sobreviver mais tempo. Se você pudesse ter uma frase para falar para as pessoas, para resumir isso, para realmente transformar o pensamento, você teria uma frase? A frase que eu gosto de dizer, que para mim é mais importante para mim, é que a gente precisa ser mais generoso, né? E cuidar do planeta, cuidar do ambiente, restaurar, plantar árvore, para mim é um ato muito generoso. E isso é o que me move. Eu posso não ver o resultado do meu trabalho no médio e no longo prazo, mas eu acredito que ele vai servir para outras pessoas. E eu não preciso me beneficiar imediatamente dele, né? Quando a gente planta uma árvore, é um ato de muita generosidade, porque a depender da espécie da árvore, eu que plantei a árvore não vou nem sentar debaixo da sombra dessa árvore. Quando eu plantei um jequitibá no meu jardim com as cinzas do meu avô, e o jequitibá demora muito tempo para crescer, né? Uma árvore, como a gente tem aqui no Parque dos Três Picos, que
pode ter mais de 1000 anos, né, em pé. Então, ele já tem 10 anos plantado e ele ainda não tem sombra suficiente para eu sentar embaixo. Então, provavelmente, meus netos vão poder sentar embaixo desse jequitibá e usufruir e ver os primeiros frutos e usufruir dessa sombra. Então, acho que ser generoso hoje é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você salva o planeta se você for generoso. Se você só pensar no hoje e no seu benefício próprio, você está sentenciando as suas próximas gerações a ter uma vida muito mais difícil. Então, essa é a minha mensagem para quem quiser ouvir. Perfeito. E existe alguma coisa, alguma realização que você já colheu os frutos, que você gosta de falar assim, isso aqui eu fiquei muito satisfeita com isso quando eu consegui realizar? Quando a gente assinou a carteira de monitores ambientais que passaram pelas nossas atividades do Projeto Guapiaçu. O Projeto Guapiaçu já mudou a vida e mudou a perspectiva de vida de algumas pessoas. A gente ainda não tem um número expressivo, mas eu acho que se a gente conseguiu impactar uma pessoa, já é um resultado muito, muito impressionante. Então, esse é um resultado muito gratificante para mim. Ter assinado a carteira de uma monitora nossa que não tinha perspectiva de trabalhar com a área ambiental, de trabalhar com aquilo que ela se formou. E que hoje não trabalha mais com a gente porque passou num concurso. Mas tem outra coisa também que é muito gratificante. Quando a gente começou a trabalhar a educação infantil, com os animais, levar para as trilhas, a gente perguntava para as crianças, que bicho que você acha que você vai encontrar aí na floresta, na trilha? E eles diziam, tem elefante aqui, vai ter leão, e vai ter girafa. E hoje você chega numa escola, todo mundo já sabe quem é o Antônio, quem é a Antônia, sabe que tem a borboleta 88, sabe que tem o besouro rola-bosta. Então, isso é muito gratificante, de saber que hoje, grande parte dos jovens que passaram alguma atividade com o Projeto Guapiaçu conhecem um pouco da fauna que a gente tem na nossa mega biodiversa floresta atlântica. E, Gabriela, especificamente a Petrobras, qual que é a importância dela dentro do projeto Guapiaçu e dentro da ação socioambiental? A Petrobras, para a gente, foi a nossa grande escola, universidade, pós-graduação, MBA e mestrado. Porque, primeiro que o apoio da Petrobras no projeto Guapiaçu foi fundamental para a gente ganhar escala e ter visibilidade. E eu digo que é uma escola, é uma universidade, é uma pós-graduação, porque o nível de exigência é muito grande. Porque para toda a ação nossa, ela teve que ser explicada, a gente definiu qual foi a metodologia, a gente precisou ter prestação de contas aprovada, a gente precisou ter relatórios técnicos, a gente é cobrado por cada hectare que a gente planta, por cada atividade de educação ambiental, tudo tem que ser comprovado. Eu tenho que comprovar quantos jovens foram atendidos, quantas árvores foram plantadas, monitorar essas árvores. Até hoje a gente monitora e a gente visita as áreas que a gente plantou há 10 anos atrás. Então, é um nível de exigência muito grande. O que nos dá hoje a segurança de querer novos projetos com outras instituições. Por quê? Porque o apoio da Petrobras para o projeto Guapiaçu, ele foi muito importante. E ele foi mais importante ainda para a maturidade do ação socioambiental. Então, ter passado a experiência de ter quatro etapas do projeto Guapiaçu, hoje é um selo de qualidade, né? Ter passado pela gestão de um projeto com a Petrobras, com o nível de exigência dos fiscais e de quem nos acompanha, isso é fundamental para a instituição e o projeto terem o nome e o respeito que tem hoje. Questão das ações que são executadas dentro do projeto Guapiaçu. Quais são e como que elas impactam o município hoje e a região que vocês estão atuando?
O projeto Guapiaçu, ele atua em 4 linhas. A restauração ecológica, que a gente faz em áreas privadas de terceiros, então a gente tem uma busca ativa nesses proprietários para poder restaurar. Essa última edição do projeto Guapiaçu, a gente aceitou um novo desafio, que foi restaurar em área de manguezal. Então a gente, além de restaurar Mata Atlântica, a gente restaurou 5 hectares de manguezal em Magé, junto com o Guardiões do Mar, a organização Guardiões do Mar, e a Associação de Catadores de Caranguejos de Magé e Pescadores. Então, durante o período de defeso, eles nos ajudam, primeiro fazendo a operação Limpa a Oca e depois fazendo a restauração de manguezal. A segunda linha de atuação é a educação ambiental. Daí a gente tem um programa integrado de educação ambiental, trabalhando na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E dentro deles, a gente ainda tem o monitoramento, a formação de monitores para monitorar recursos hídricos, junto com o Instituto Federal Fluminense de Maricá e de Itaboraí. A terceira linha é o apoio à reintrodução de fauna, junto com o Refauna, e o monitoramento de biodiversidade. Então, com essa etapa, né, a gente tem uma parceria com o Refauna, que é uma outra organização que é responsável pela reintrodução. A gente apoiou a reintrodução no monitoramento de biodiversidade, no apoio à reintrodução. Nessa edição, nós apoiamos a reintrodução de 6 indivíduos e fizemos o monitoramento de muriqui, paca, onça e a própria anta. E a quarta linha de atuação é o fortalecimento da Redágua, que é esse grupo de projetos na região da Baía de Guanabara, todos eles patrocinados pela Petrobras. Os grandes parceiros da reintrodução e do monitoramento de biodiversidade, né, como eu falei, todos os parceiros são muito importantes e dependendo do que a gente está, da linha de atuação, a gente tem um grupo de parceiros. Então, parceiros estratégicos são Caminho da Mata Atlântica e Refauna e a própria Régua, porque tem a área de soltura das antas que é na reserva ecológica. Então, Igor, é importante falar que quando a gente vai pedir licença para o proprietário para restaurar, primeiro, ele não tem custo nenhum. Ele liberando a área para a gente restaurar, e normalmente a gente orienta ele a restaurar áreas que legalmente deveriam estar restauradas. Entendi. Pelo Código Florestal. Então a gente proporciona que ele faça a sua regularização ambiental sem custo nenhum e ainda com suporte técnico, porque aí a gente tem uma equipe que vai lá e ajuda se ele precisar fazer o cadastro ambiental rural, que é um documento obrigatório que todos os imóveis rurais precisam ter, a gente tem uma equipe que faz isso. Inclusive, toda última sexta-feira do mês, a gente faz um mutirão de cadastro ambiental rural. Então, se você tiver um sítio, uma propriedade, ou souber de alguém que tem, procura a gente e vai lá que a gente te ajuda a fazer o seu cadastro ambiental rural. Se tiver algum passivo e precisar restaurar, também é lá com a gente que você vai falar. No nosso site tem o link lá para você fazer o seu cadastro e aí os nossos técnicos vão procurar você. E se a gente no momento não tiver nenhum projeto, não tiver recurso para restaurar, a gente assina um termo de compromisso com esse proprietário de que a gente vai captar recurso para viabilizar a restauração. E depois a gente cuida. Então, e hoje a gente está fazendo não só a restauração plantando puramente florestas, mas a gente está ajudando a fazer a transição agroecológica na região, que é restaurar de forma produtiva. A gente mistura espécies da Mata Atlântica e espécies arbóreas que podem produzir, que podem ser exploradas economicamente. Então, a gente já tem duas propriedades onde a gente já fez um sistema agroflorestal. Agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com você, muito bom saber que tem esse espaço e aproveitar e pedir para o pessoal, segue a gente nas redes sociais, entra no nosso Instagram, vai no nosso site, segue o Projeto Guapiaçu, segue o Ação Socioambiental e procura saber o que a gente está fazendo. Gabriela, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo papo. Eu acho que essa conversa, acho que essas ideias vão repercutir muito. Espero muito que as pessoas que estejam em casa assistam, aprendam, evoluam um pouquinho com cada uma das entrevistas que a gente faz. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa sua curtida, que é uma forma da gente entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, para a gente trazer mais pessoas incríveis assim como a Gabriela. E muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e que bom que a gente tem um espaço desse para falar do nosso trabalho. Muito obrigada. Nada, muito obrigado a você.